O Senado é a Casa da Federação, a instituição mais antiga da República. Senhor Júlio Marcelo, o senhor sabe muito bem disso. Aqui está cheio de ex-governadores, ex-prefeitos, ministros, gestores públicos. Nós sabemos o que é a execução de um orçamento, a montagem de um orçamento, a execução de um orçamento, a lei de responsabilidade fiscal. Mas eu lamento, sinceramente, que baseado, com todo respeito, porque eu fui governador e prefeito, e se não fosse os técnicos nos auxiliando, eu não teria tido o sucesso que tive. Devo muito a eles. Me sinto mais técnico até do que político. Mas hoje nós estamos acionando o artigo 85 e 86 da Constituição Federal, talvez o artigo mais sensível na democracia, por conta de manifestações de técnicos como Vossa Senhoria. E no começo dessa sessão, nós tivemos aqui uma suspeição do seu trabalho, dos seus pareceres, da sua postura. A decisão foi do presidente. Isso não o desqualifica, apenas estabelece que o senhor tinha adotado em algum momento uma postura absolutamente parcial e tanto é que está aqui como informante e não mais como testemunha. Eu sei que o informante pode até mentir, eu não estou dizendo que Vossa Excelência é capaz disso, mas é bom que se diga, a testemunha é obrigada a falar a verdade, o informante não. Eu consigo pegar a minha vivência de execução orçamentária e quando eu vejo Vossa Senhoria desqualificar o orçamento no Brasil, Vossa Senhoria está desqualificando o Congresso, porque quem elabora o orçamento brasileiro elabora o Executivo, mas quem faz e transforma em lei é a Câmara e o Senado. Eu não acho isso bom. Mas eu queria aqui fazer um questionamento, porque não existe possibilidade de um governante assinar um decreto sem ter cúmplices. No caso do Plano Safra, sequer a presidente Dilma participa de sua elaboração, é feito pelo ministro da Fazenda e com outros ministros. No caso de decretos, eu pergunto a Vossa Senhoria, não há cúmplice para o crime que a presidente Dilma cometeu? Foi ela que bolou tudo e só ela é a responsável, não tem nenhum ministro, nenhum ordenador de despesa, inclusive de outros poderes solicitando para que ela editasse os decretos? Esse é o primeiro questionamento que eu faço a Vossa Senhoria. Senhor Júlio Marcelo, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Jorge Viana. Quero registrar o meu mais profundo respeito ao Congresso Nacional, ao Senado. Fui servidor do Senado, fui consultor legislativo, me orgulho disso. Conheço as vicissitudes do processo orçamentário, as demandas que são apresentadas pela sociedade, pelos diversos órgãos, a dificuldade que os senhores parlamentares têm de procurar a melhor equação, o melhor equilíbrio para atender todas essas demandas. Não, de maneira alguma, procuro desqualificar o orçamento no Brasil, mas apontar falhas que existem que podem ser superadas pela adoção de previsões mais realistas do crescimento da receita, para que depois na execução não tenhamos que fazer contingenciamentos e frustrações da execução da despesa prometida e que não poderá ser concretizada pela insuficiência da arrecadação. O mais profundo respeito ao Congresso Nacional. Minha atuação em relação a tudo isso decorre das minhas competências funcionais. Essa questão dos decretos, ela surge de notícias da imprensa. E aqueles que tentam me responsabilizar por tudo que está acontecendo, eu digo, a grande responsável, a imprensa livre brasileira, que fez o jornalismo investigativo, que apontou a ocorrência de situações de desconformidade que não tinham aparecido nos radares, nos monitoramentos que nós do Tribunal de Contas tínhamos. Os decretos e as pedaladas, essa tomada de empréstimo surgem primeiro em matérias de jornalistas como Ribamar Oliveira, João Vilaverde, Fábio Fabrini, em veículos que despertaram a atenção, opa, tem alguma coisa acontecendo, a própria Caixa está pedindo uma arbitragem entre a AGU e o Tesouro, porque não está recebendo valores que devia estar recebendo.
o que está acontecendo. E na auditoria que se verificou a magnitude do problema que estávamos enfrentando. Então, coisas absolutamente graves, não é pela dificuldade que o gestor tem de gerir o país que ele está autorizado a cometer esse tipo de ilegalidade. Existem formas legais de atuar, os presidentes anteriores atuaram de forma legal. Esta ilegalidade cometida é extremamente surpreendente, extremamente grave. Evidentemente que há outros agentes públicos envolvidos no cometimento dessas ilegalidades e há processos no TCU que estão justamente tratando da responsabilização de outros servidores públicos envolvidos. No limite das competências do Tribunal de Contas e do Ministério. Senador Jorge, Vossa Excelência prossegue. Senhor presidente, eu falei em relação ao respeito ao Congresso que transforma a proposta orçamentária em lei, porque o senhor usou palavras como fraudes e outros adjetivos para o que vivemos no país. Eu particularmente lamento, porque esse processo, o uso desse artigo da Constituição, ele vem tentando, inclusive, desmontar muitas das conquistas que o país alcançou graças à ação do governo do presidente Lula e presidente Dilma. Falam que o país faliu, que está falido. Quando o presidente Lula assumiu, o orçamento brasileiro era de 1,4 trilhão de reais e agora chega a quase 6 trilhões de reais. E fomos nós que falimos o Brasil. Obviamente que a execução desse orçamento requer melhorias e aperfeiçoamentos. Mas eu pergunto a Vossa Senhoria, o técnico, a pessoa que era responsável, um dos responsáveis pela elaboração do orçamento no Brasil, era o senhor Diogo Oliveira, hoje é ministro do Planejamento do governo Temer. Era ele que elaborava, junto com outros técnicos, com o ministro da Fazenda, e apresentava para presidente o orçamento e também proposta de decretos. E é a presidente que tem que ser criminalizada. Ela sofre a pena maior sem nenhum cúmplice. Será que isso é o certo? O Supremo essa semana tomou uma medida, falando que na lei do ficha limpa, que é muito grave, não são os tribunais que decidem o afastamento do gestor público, e sim as câmaras municipais. Aqui, em vez de um conselheiro, com todo respeito a Vossa Senhoria, do Tribunal de Contas da União, nós temos um técnico. Com todo respeito, volto a reafirmar meu respeito aos técnicos. Mas não está tendo uma inversão? Não. Nós não estamos vivendo aqui um ambiente que pode criar um precedente muito ruim. Quantos governantes repetiram essa atitude da presidente Dilma, dos governos, dos estados e outros governos que a antecederam? Dizer que a presidente Dilma era flexível na execução orçamentária. Conheci muitos presidentes da República. Nenhum tão rigoroso quanto a presidente Dilma, nesse caso. Queria concluir, senhor presidente e caro senhor Júlio Marcelo. Eu vou fazer uma leitura aqui de algo que talvez seja uma recomendação. A política não deve submeter-se à economia e esta não deve submeter-se aos ditames e ao paradigma eficientista da tecnocracia. O Brasil perigosamente está se subordinando à tecnocracia. Quem escreveu isso aqui foi o Papa Francisco. Eu lamento, queria encerrar dizendo que alguns tecnocratas no nosso país hoje pensam que são Deus. Outros têm certeza. Obrigado, senhor presidente.